Fala galera do BV, Babuíno TV na área. Desculpe pelo atraso, nós estávamos aí de férias. Voltamos agora às férias, tivemos ocupado aí, tivemos que dar uma pausa no nosso canal. Mas voltamos para trazer uma lição para você e meditar mais. O assunto de hoje, do tema da lição, é ídolos ameaçadores. O texto-chave está em 2 Crônicas, versículo 12, capítulo 12 no caso, versículo 1. Pegue sua Bíblia, abra ela, vamos ler aqui, acompanhar o estudo da lição. Se você não tiver uma Bíblia por perto e tem a Bíblia no celular, dá uma pausa nesse vídeo aqui um pouquinho também, só para ler o texto e depois volta para continuar o estudo. Diz o seguinte: tendo Roboão confirmado o reino e, havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor e, com ele, todo o Israel. Então, o personagem da lição aqui, temos Roboão como personagem aqui de introdução da lição, começa falando sobre ele um pouquinho. E também tem um texto aqui, um tema, o tema do capítulo, a invasão de Sisaque. Roboão foi um dos reis de Israel e Sisaque foi um dos reis do Egito. Então, aqui começa falando de que Roboão, ele começou o reinado de Israel. Ele começou o reinado, teve a coroação, ele foi anunciado agora novo rei, só que ele se deixou um pouco levar porque ele aproveitou esse reinado e trouxe consequências más para ele. Que no caso, ele que desobedeceu a Deus em um dos requisitos de idolatria. Ele cometeu idolatria contra o Senhor e aconteceu que Sisaque, o rei do Egito, ficou sabendo do desobedecimento ao Senhor que Roboão cometeu por essa fama de ser rei. Eu sou o rei agora eu tenho fama, agora eu tenho poder. Então ele se deixou levar por isso e ele desobedeceu a Deus. É o que aconteceu. Sisaque, ele planeja invadir Israel. Ele planeja invadir Israel. É por isso que diz a invasão de Sisaque. Sisaque planeja aí, ele junta um exército dele, a Bíblia fala aqui em carros, que significa a expressão para dar a expressão de um exército, de muitos soldados e tal. E eles vieram invadir. E por enquanto que eles vinham para Israel invadir, eles conquistaram várias cidades e tal, saíram derrotando e saíram ganhando cidades, conquistando, saíram com aquela fama toda também e chegaram até Israel e fizeram ameaças contra o povo de Israel. Só que aí Roboão viu que ele tinha feito algo de errado, ele estava se arrependendo, ele estava se clamando, ele estava totalmente arrependido, ele estava ali com a cabeça fixada de arrependimento, pedindo desculpa e tal, com aquele esclarecimento todo. E aí Deus decide poupar um pouco dele, que agora ele está realmente se arrependendo, e aí eles cancelam a invasão. Só que aí a gente vê aqui que Roboão, ele tem uma conexãozinha com um pouco a Salomão, que foi o homem sábio que a gente vê, que a Bíblia revela. A mãe de Roboão foi uma das mulheres de Salomão. Foi uma das mulheres que intimidou e tentou enganar um pouco Salomão. E a gente vê um pouco na lição anterior que Salomão, ele buscou conhecimento, só que ele buscou conhecimento errado. Ele buscou o conhecimento através dos prazeres mundanos e por isso ele teve o conhecimento totalmente diferente do que a sabedoria realmente proporcionava, do que o verdadeiro conhecimento proporcionava. Ele buscou conhecimento errado e por isso trouxe consequências para ele próprio e também para o seu reinado. Assim mesmo como Roboão tem essa conexãozinha que ele cometeu um ato errado contra o Senhor Deus e isso trouxe consequências para ele, que foi o caso, a invasão de Sisaque, da tropa do Egito. Aqui o ponto bem interessante que temos na lição é que revela um pouco de que a lição trata que nós, às vezes, temos colocado Deus
de lado e temos aproximado mais outras coisas para nós. Tipo, querendo dizer que quando nós temos algo de mais valor e a gente considera isso bem próximo de nós, estamos colocando Deus de lado e aproximando mais essa coisa, colocando ela em primeiro lugar. Quando a lição vem trazendo que não era comum fazer estátuas e adorar estátuas. Era muito importante, era muito crítico esse tipo de ato naquela época de reinado, de adoração. Era muito crítico e Roboão teve esse erro que a lição fala que ele fez uma estátua de ouro. Ele fez uma estátua de ouro e também colocou ela para adoração e tal, para se curvar. E essa lição traz para nós que nós, ao fazer ídolos para nós mesmos, ao a gente adorar, ao a gente se acostumar com uma coisa, ao a gente colocar outras coisas em primeiro lugar na nossa vida, faz com que nós estamos tratando essas coisas como o nosso Deus e colocando o verdadeiro Deus de lado. Tipo, como se fosse aquele vídeo que eu vi uma vez de um garoto que diz como se fosse colocar a Bíblia em primeiro lugar, assim como a gente coloca o celular. Ele acordava primeira coisa que ele acordava é fazer o celular. Agora, ao contrário, imagina acordar e lendo a Bíblia, comer e ler a Bíblia, ir para a escola e levar a Bíblia, assistir, mas estar assistindo com a Bíblia. Tem essa colocaçãozinha aí, então diz para nós muito a questão dessa lição que nós colocamos, às vezes, muitas coisas no lugar de Deus, no caso que era para nós colocar primeiramente Deus em primeiro lugar. Assim como o Roboão fez, desobedecer a Deus e trazer consequências. Quando a gente coloca Deus de lado e coloca outras coisas no lugar de Deus, a gente está trazendo também consequências para nós. Nós estamos trazendo dificuldades para nós, que no caso, Deus tem a solução de resolver. E ídolo é colocar outra coisa no lugar de Deus. É fazer substituição de Deus. É como um jogo de substituição. É fazendo substituição. Então, cada vez que nós colocamos alguma coisa que nós temos assim mesmo apego, que a gente se apega bastante, quer dizer que a gente está colocando essa coisa primeiramente na nossa vida. E o ponto bem interessante dessa lição é que ela fala para nós colocarmos primeiramente Deus na nossa vida. Que no caso é fazer primeiro Deus no nosso lar. Como estamos entrando aí também na programação do primeiro Deus, vamos aí ter uma carrada de madrugada aí para meditar, para estudar. A lição vem trazendo essa parte do primeiro Deus, para não colocarmos as coisas mundanas primeiramente, não buscar coisas mundanas, não satisfazer nossos interesses, não buscar a fazer tudo só do nosso conhecimento, conforme no nosso nariz, não se aprofundar mais naquilo que eu quero, mas se aprofundar naquilo que Deus quer para mim. Porque a consequência pior que Roboão e Salomão tiveram foi em se prejudicar, em buscar os seus próprios interesses. Porque, como foi tratado um pouco na lição passada, eles tiveram o conhecimento de satisfazer o coração. E a Bíblia nos diz que às vezes o nosso coração pode ser enganoso. Então, muitas vezes, o que a gente quer para nós não é muito bem o que é o melhor para nós. Então, o que leva à questão de eu buscar mesmo a Deus é deixar Ele me dizer o que é o melhor para mim. Porque Ele realmente sabe o que é o melhor para mim. Então, o foco dessa lição agora é colocar Deus em primeiro lugar e obedecer a Ele, não desviar do caminho
e não colocar outras coisas para me satisfazer e para eu me apegar. Tem outro vídeo bem interessante também que eu vi esses dias, de um garoto que ficou muito feliz em ganhar um Xiaomi. Ficou muito feliz, foi engraçado, eu olhei esse vídeo e ele beija o Xiaomi, ele abraça o Xiaomi, ele leva o Xiaomi para todo lugar, o celular. E teve uma parte que ele coloca ele em cima da cama, coloca um apoiozinho para colocar ele em pé, e ele se curva diante do celular. É meio estranho isso, foi bem assim, um momento para mim parar e refletir. Porque realmente o fato de construir uma estátua de antigamente para adoração era muito crítico, era muito rígido, porque era um símbolo muito fiel ao rei, que os reis de antigamente faziam para demonstrar a lealdade do povo também com o rei em adorar a estátua que ele fez em homenagem ao próprio rei. E agora teve pessoas que rejeitavam isso, que não aceitavam, que ignoravam a fazer essas adorações, e que também correram risco de morte, como Sadraque, Mesaque e Abednego, os amigos de Daniel, rejeitaram a se curvar diante da estátua de Nabucodonosor. Mas agora, quando a gente traz para o lado hoje da nossa geração, nosso lado pessoal, nós vemos que isso está muito comum, porque não é a mesma coisa de nós adorarmos uma estátua, mas é quase a mesma coisa de nós estarmos adorando as coisas que nós gostamos, de verdade. Porque nós estamos fazendo o mesmo propósito de antigamente, quando eles adoravam estátua, que é colocar outra coisa em primeiro lugar e substituir o lugar de Deus. Esse é o ponto de reflexão que a lição vem trazendo. E esse é o ponto em que nós devemos agora refletir mais ainda no que nós estamos nos apegando de verdade, no que nós estamos colocando primeiramente na nossa vida, no que estamos fazendo para satisfazer o nosso coração, porque na maioria das vezes a gente não percebe que nós estamos colocando outra coisa no lugar de Deus e adorando ela. Nós não percebemos isso, porque já é meio que um costume da carne humana, de pecado e tal, da nossa natureza, e nós não paramos para observar essa parte de adoração, porque a adoração é uma coisa muito séria e muito relativa, digamos assim. E nós podemos também parar para ver isso no que estamos fazendo na nossa adoração, o que estamos fazendo da nossa adoração principalmente. Se estamos colocando a nossa adoração a Deus mesmo em primeiro lugar, ou se estamos colocando a nossa adoração, depositando a nossa fé em outras coisas. Fique com essa parte de meditação da lição, um pouquinho dessa introdução, um pouquinho desse resumo, e nós vamos ter mais lições na próxima vez, mas fique mais com essa lição para refletir um pouco nessa mensagem. Oremos. Pai bondoso, Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus, por essa lição que comecemos de introdução ao Pai, para refletir, Senhor Deus, que devemos colocar a Ti em primeiro lugar nessa caminhada, Pai, de primeiro Deus que está começando, no adorai, de dias de oração e das horas de jejum, que a gente também está chegando perto, Pai, aqui para nós, que possamos colocar a Ti em primeiro lugar, Pai, e observar bem no que estamos fazendo da nossa adoração, e se estamos colocando outra coisa no Teu lugar, Pai, que possamos refletir, que possamos ter mais cuidado, Pai, no que estamos fazendo, ou se estamos adorando outras coisas, ou se estamos satisfazendo nossos prazeres, ou também buscando somente a Tua vontade, Pai. Mas pensamos também que o Senhor nos ajude para nós seguir sempre nessa caminhada e fazer somente o que Tu queres. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Se você gostou um pouco dessa lição, dá o like aí, compartilhe com outras pessoas, para ela ficar mais atenta, para ela ver um ponto bem interessante também, para refletir, para estudar mais, para se aprofundar mais na palavra de Deus, porque todas essas lições também é basicamente de acordo com o que a Bíblia está falando, com o que Deus está falando para todos nós. Então, compartilhe aí com outras pessoas, curte, qualquer dúvida, qualquer
ponto importante que você achou muito interessante, que não foi falado aqui, que eu não mencionei. Deixa nos comentários aí que qualquer hora a gente se aprofunda mais, a gente coloca mais em prática. E assim, vamos todos fazendo realmente o que Deus está proporcionando para as nossas vidas. Fique com Deus, Deus abençoe todos vocês e até a próxima lição, galera.